Francisco, Renan Joaquim de Itaquera, beleza, moçada? Queria fazer a pergunta pro Dodô aí. Dodô, na minha opinião, as suas duas melhores narrações desde o começo do Energia em Campo foi aquela contra o Santos no Maracanã, que o Cadu até xingou, e aquela no final do Paulista, que você fez uma homenagem pro teu pai, cara. Na sua opinião, qual foi as suas duas melhores narrações, hein? Obrigado. Puxa vida, é difícil a pergunta, né? Olha, essa do... Meu pai tinha acabado de falecer, cara. Ele faleceu em 7 de julho. E a final do Paulista foi em agosto. Não vou me lembrar a data, acho que foi 20. E tava muito cedo, né? E a primeira vez que eu conheci futebol foi por conta do meu pai, né? Meu pai me levou no Parque Antártica. Eu me lembro muito bem que foi, acho que em 74, Marcelo. Não me lembro se foi 15 de Piracicaba ou 15 de Jaú, um dos dois. E isso vem na minha memória, assim, quando o meu pai me levou e quando eu subo aquela escada que você vê o estádio, sabe? Essa imagem fica guardada o resto da minha vida, né? Então meu pai, poxa, ele adorava me levar no estádio, a gente ia junto. Tanto quando tinha aí as torcidas, né, que a gente levava o pessoal, na época, no estádio, a gente levava torcedores no estádio. E eu levava lá eu contava pro pessoal essa história. Meu pai às vezes ia junto também, né? Ele foi em várias vezes. Agora, uma das minhas maiores frustrações foi não ter conseguido levar meu pai no novo estádio, no Allianz, né? Ele não conseguiu ver, infelizmente. E aquela narração é muito guardada, assim, com muito carinho pra mim. É uma das minhas grandes narrações, porque eu falei pra todo mundo, eu falei, se o Palmeiras ganhar, eu vou fazer uma homenagem. Eu não consegui fazer homenagem. Eu não consegui fazer, porque eu comecei a chorar na transmissão. Sim, a emoção foi tão grande que eu não consegui, né? Até o De Paula me abraça naquele momento, tal, aquela coisa toda. Foi uma coisa de maluco aquilo. Eu acho que, assim, de narração mesmo de jogo, de emoção, de tudo, acho que as duas Libertadores, cara. Não tem como você não colocar tanto o gol do Breno Lopes quanto o gol do Daverson, né? Que é uma coisa, assim, que a gente não esperava mais, né? Porque o Palmeiras, quando vai pra prorrogação contra o time do Flamengo, o Marcelo tava, inclusive, era o apresentador lá, não, né? Tava reportando. Não, de ser repórter do Breno Lopes, mas do outro já não. Você já era o apresentador. Isso. E o Palmeiras, quando vai pra prorrogação, ele acaba sacando os principais jogadores, que tá todo mundo cansado. O Veiga saiu Pô, o Veiga jogava demais, né? Saiu, acho que o Veiga voando, né? Saiu todo mundo, foi saindo. E foram entrando jogadores assim que não eram no mesmo nível, né? E o Flamengo foi colocando alguns caras que tinham um nível até melhor. Foi minha nossa senhora, vamos ter que aguentar 30 minutos de prorrogação e tal. Quando o Andréas Pereira, ídolo Andréas Pereira, né? Faz lá aquela lambança e aí o Davidson acaba roubando e fazendo o gol. E eu, inclusive, até tive que pintar meu cabelo de verde, né? É verdade. Naquela semana, tá? Porque eu falei, os caras brincaram, foram uma brincadeira. Se o Davidson fizer o gol, o que você faz? Pô, se o Davidson fizer o gol, pinta meu cabelo de verde, né? E o duro foi achar a quantidade de tinta suficiente. Não, tinta, sobrou tinta, viu? Sobrou tinta, porque faltou cabelo, né? Olha lá, faltou cabelo, né? Você tá parecendo o Coringa da terceira idade. Se eu colocasse aquele negócio, né, ó. Tá melhor. Cara, esse Coringa tá melhor que o do Jared Leto, com certeza. Eu vou bem Ficou muito legal, bicho. Eu fiz, né? Então foi talvez as grandes, né, narrações. Dois grandes momentos. momentos. Eu guardo com muito carinho também, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Mas eu guardo com muito carinho. A primeira transmissão nossa é Corinthians e São Paulo. E principalmente a final. 19. A final de 19, Marcelo, Isso. que você foi repórter. 2-1, gol do Wagner Love. Exatamente, que eu tava lá na Neoquímica Arena, eu narrei o Corinthians campeão. Porque a gente não tinha ainda os narradores, tava formando a equipe, né? Isso. Eu tava com o De Paula nessa transmissão na Corinthians TV. Exato. Tava eu, o De Paula passou lá pra falar Paula. comigo. Ele passou lá na cabine pra falar comigo. Na Corinthians TV nesse jogo. Então, por incrível que pareça, eu guardo com muito carinho, porque apesar de não ser um jogo do Palmeiras, mas era uma coisa assim que eu tinha o dever naquele momento de passar toda a emoção pro torcedor do Corinthians, que foi campeão, evidentemente. Se fosse pro São Paulo seria a mesma coisa. Mas aí como um narrador mesmo, né? Isso. Atuando como um narrador totalmente imparcial. Imparcial mesmo. Então eu guardo com muito carinho também. Vocês podem não acreditar, mas eu guardo. Dodô, sabe uma transmissão que... Essa transmissão do Maracanã, da Libertadores, eu fiz por uma rádio web. Eu tava nos 2 títulos do Palmeiras, esses últimos da Libertadores, no palco do jogo. Tava em Montevidéu e também tava no Maracanã. Porque logo depois que sai o gol do Breno Lopes, eu vejo um pai abraçando um filho, porque a nossa bancada ficava ali, tinha um espaço muito grande, e logo lá embaixo tinha 5 mil pessoas que lá estavam. Todos de máscara. Foi reduzido, né? Foi reduzido. Mas eu vejo um pai abraçando um filho, os dois de máscara.
Então, naquele momento, é emblemático. Os dois de máscara, apenas 5 mil pessoas, torcedores do Palmeiras ali, tinha até um pequeno distanciamento ali. Então, é emblemático por aquele momento histórico para o palmeirense e no meio da pandemia. Então, isso também me chamou muito a atenção, esse momento histórico pela pandemia e também para o Palmeiras. E tem outros 2 momentos, Marcelo. Um não nessa rádio, numa outra rádio. Eu tive o prazer de narrar 2 finais de Copa do Mundo. Ó. A do Brasil contra a Itália em 94, né? Eu narrei o Brasil campeão. E a gente fez aqui a narração da Também. França contra a Argentina. Pra mim, aquilo lá foi um marco também, uma coisa Foi verdade. completamente diferente, Jogaço. muito legal. O Ranieri tava nessa comigo, né? O Lima também tava. Então, assim, eu guardo com muito carinho também esse tipo de coisa, sabe?